Vamos ler juntos? Diz assim, 1 Samuel capítulo de número 2, verso de número 1. Então Ana orou assim: o meu coração exulta no Senhor da minha força é exaltada. Minha boca se exalta sobre os meus inimigos, pois me alegra em tua libertação. Olha o verso de número 2. Não há ninguém santo como o Senhor, não há outro além de ti, não há rocha alguma como nosso Deus. Não falem tal orgulhosamente, nem saia das suas bocas tal arrogância, pois o Senhor Deus é sábio, Ele quem julga os atos dos homens. O arco dos fortes é quebrado, mas os fracos são revestidos de força. Os que tinham muito, agora trabalham por comida, mas os que estavam famintos, agora não passam de fome. A que era estéril deu à luz 7 filhos, mas a que tinha muitos filhos ficou sem vigor. Vou ler de novo, olha isso, os 5. Os que tinham muito agora trabalham por comida, mas os que estavam famintos agora passam fome. A que era estéril deu luz e 7 filhos, mas a que tinha muitos filhos ficou sem vigor. O Senhor mata e preserva a vida, Ele faz descer a sepultura e dela resgata. Olha para mim, Deus tem o domínio de tudo. Tudo que acontece na nossa vida passa pelo trono de Deus. Tudo que acontece, seja bom ou ruim, Deus, Ele está no controle. Verso 7. O Senhor é quem dá a pobreza e enriquece. Está aí, é Ele. Ele humilha e exalta. Deus também humilha. Está na Bíblia, não está? Sim ou não? Deus humilha o arrogante. Deus humilha o que é o coração duro. Deus humilha aquele que não quer reconhecer que Deus é Deus. Ele faz tudo, Ele governa, Ele é. Verso 8. Levanta do pó o necessitado, e do monte da cisa ergue o pobre. Ele faz sentar com os príncipes e dá lugar de honra, pois os alicerces da terra são do Senhor. Sobre ele estabeleceu o mundo. Sobre os alicerces Deus estabeleceu o mundo. Sobre os alicerces Deus estabeleceu o mundo. Qual é o alicerce de Deus? Palavra. Disse Deus: haja luz e houve. O alicerce da criação está na palavra de Deus. A Bíblia diz que tudo se sustenta pela palavra e pelo poder de Jesus. Escuta o verso 9. Ele guardará os pés dos santos. Ele guardará os seus pés, irmão. Mas os ímpios serão silenciados nas trevas, pois não é pela força que o homem prevalece. Olha o 10. Aqueles que se opõem ao Senhor serão despedaçados. Ele troveja do céu contra eles. O Senhor julgará até os confins da terra. Ele dará o poder. O seu rei exaltará a força do seu ungido. Então Eucana voltou para casa em Ramá. Mas o menino começou a servir o Senhor sob a direção do sacerdote Eli. Olha para mim. O que nós vamos falar hoje é sobre o cântico de Ana por Samuel. Chegou o dia que Samuel desmamou e cresceu. Ana levou um sacrifício, falamos da terça passada. Se você não acompanhou, está lá no canal. E depois do sacrifício feito, ela entrega Samuel. E entregando Samuel para Eli, que era o sacerdote do templo em Siló, a palavra de Deus diz que ela libera um cântico. Na verdade está escrito a oração de Ana em formato de cântico. Um exemplo: todas as vezes que você entra na presença de Deus, falar com Deus em relacionamento, em oração, você não pode orar pedindo, sempre agradecendo. Você está aí no seu lugar. A forma de você reconhecer que Deus é Deus e você é pó, é de você entrar na presença dele e falar: Deus, primeiramente, antes de eu pedir, eu te agradeço. Eu te agradeço pela vida, eu te agradeço pela minha família, eu te agradeço pela saúde, eu te agradeço até pelas batalhas, porque o Senhor está no controle de tudo. Quando você passa a reconhecer, Deus trata você de uma maneira diferente. Por isso que as pessoas falam assim: eu oro, nada acontece, é porque você só pede e não agradece. Se você entender o poder de agradecer a Deus por aquilo que Ele já te deu e não por aquilo que Ele vai te dar, então certamente a sua vida começar mudará de rumo, mudará de uma forma poderosa. Quem crê, diga amém. Irmão, sem falar no culto, escuta só escuta. Após a Ana entregar o seu filho a Deus,
Ana, ao invés de chorar e se arrepender, ela adorou em um cântico ao seu Deus em oração. Foi exatamente o que lemos aqui. Ela não somente agradeceu, mas ela orou em agradecimento. Ela poderia se retirar no lugar sozinho e ficar a fim de se isolar. Ao invés disso, sabe o que ela faz? Ela irrompe em cântico de louvor ao Senhor. E quantas vezes nós percebemos que as pessoas estão assim, amarguradas, tristes porque Deus pediu algo para a vida dela, e todas as vezes que você renuncia algo para Deus, Deus então vai poder responder para você aquilo que você procura. Amém. Sabe por quê? Porque o sacrifício, ele está ligado ao louvor. Olha para mim, Ana, ela não somente fez como o mundo não entende a relação do sacrifício e cântico. O mundo não entende que há uma separação, não compreende que o povo de Deus, que estamos aqui como povo de Deus, eles não conseguem cantar enquanto dirige para sacrificar com cânticos. Olha para o seu irmão, fala sacrificar com cântico. Eu explico. Quando você tem as lutas, e mesmo assim você vem para a casa de Deus, você não vem para a casa de Deus pedir, você vem sacrificar. Romanos capítulo 12 diz que o nosso culto, que nós devemos apresentar a Deus, tem que ter sacrifício. E esse sacrifício deve ser santo, agradável e vivo a Deus. Diga para o seu irmão, o seu sacrifício, a sua vida tem que ser viva, santa e agradável, senão Deus não recebe. Se você vem no culto só para pedir e não entregar, você nunca vai poder desfrutar de um Deus de fidelidade. Por quê? Porque todas as vezes Deus vai ter que arrumar a sujeira que aprontamos. Todas as vezes Deus vai ter que mudar a direção, porque nós buscamos um segundo caminho que ele não existe, que é o caminho B. Só existe o caminho A, irmão. O caminho de Jesus, o caminho do reino dos céus, o caminho de dar a glória de Deus. Esse é o caminho, é o Filho dele. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Não pegue atalhos para a sua bênção. Existe o caminho certo. Respeite os seus limites, porque Deus quer mudar a sua história. Nós tentamos fazer os nossos próprios caminhos e achamos que os caminhos nossos não vai haver sacrifício. Olha para mim, a palavra sacrifício significa korban, que nas línguas bíblicas significa frequentemente, retrata a ideia de se aproximar, de trazer algo para o Senhor. Ou seja, sacrificar é trazer algo para Deus. Um exemplo, o seu coração. Um exemplo, quando você está em adoração, levanta as suas mãos e fecha, é para que você não seja roubado por ninguém. É por isso que eu falo, levanta as mãos, fecha os olhos. É por isso, para que o irmão da direita e nem o da esquerda roube você de louvar a Deus 100%. Você precisa entender que a distração rouba a excelência da adoração. E quando você fala de sacrifício, pastor, é fé também, é se aproximar de Deus. Hebreus capítulo 11, no verso 6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Você vem no culto sem fé, irmão. Você vem no culto sem expectativa que Deus está aqui para mudar a sua história. Não, quando você entrar por aquelas escadas e subir, você tem que entrar que você vai sacrificar o teu Deus. Ele vai ver seu sacrifício, Ele está vendo a tua luta, mas Ele mudará o cântico de tristeza em alegria. Você tem que ter convicção, você tem que entender que Deus está no ambiente, e quando Ele está, Ele muda a história. Se aproximar de Deus é um ato de trazer algo à presença do Eterno. É algo de trazer, não é só o dinheiro, é sua vida, meu irmão. Você está vindo para sacrificar, falar, Deus, eu quero me aproximar de você. Mas existe sacrifício. Existe qual primeiro? Sacrifício, coração, quebrantamento, fé. Namora antes do tempo, querido. Quebra princípio, desobedece a mãe, fala o que quer. Você está colhendo isso. Por isso todo mundo sente Deus, você não. Talvez o seu sacrifício não tenha agradado a Deus. Você nunca se perguntou isso? Olha para o seu irmão e fala assim, o que você faz agrada a Deus? Então não espere Ele responder. Seu caminho não tem sido de obediência, irmão. Você vem hoje, quinta-feira, sexta-feira está na balada, isso agrada a Deus, irmão? Você acha que o Espírito Santo entra lá? Você fala que não tem força para mudar, seu cara de pau. Pelo amor de Deus, os homens roubam, não querem ir preso. Os homens matam, não querem morrer. O que você quer da vida?
Você acha que Deus é criança, brinca com a fé, brinca com a vida, sai prostituído por aí, fica grávida antes do tempo? Parece que quebrou o modelo que era antes, irmão. Não tem mais virgindade na igreja. As meninas acham que porque está namorando com um cara sem casar, está grávida dele, nem casamento tem. Aí os pais aceitam. Meu irmão, para de ser covarde. Você que é pai, tem filha, Deus te chamou para você usar a autoridade que Deus te deu. Não, meu irmão, proibição não é só proibir fazer, não. É você direcionar a sua casa de uma maneira melhor. É você falar: Deus governa nessa casa, temos princípios e não vamos quebrar ela por causa de ninguém, não, meu irmão. Se está junto tem que namorar, noivar e casar. Que negócio é esse? Vocês estão andando com o padrão do mundo, estão andando conforme a vossa carne. Quer agradar a Deus como? Olha para mim. No grego a palavra sacrifício é dádiva. Descreve a apresentação de um sacrifício, de uma oferta. Ana fez isso, querida. Ela entregou Samuel como oferta viva. Ela separou o filho dela, ela amamentou, separou, deu princípio, estabeleceu. E diz a palavra que quando Deus desse ao filho, ela entregaria a Deus, e Samuel serviria a Deus no templo para sempre. Samuel foi a oferta. E eu pergunto: o que você tem trazido hoje para Deus? Ou só veio pedir por um milagre? Só veio pedir por um livramento? Só veio pedir uma porta de emprego? Não, irmão, eu tenho chegado o tempo que Deus vai levantar pessoas que vai trazer sacrifício aqui. Chega de pedir para Deus, sacrifica um pouco também. Sacrifica teu tempo para Ele, sacrifica na meditação da palavra. Para de ceder na carne e comece a obedecer aquilo que Deus tem para a sua vida. Ah, eu estou fria. E daí que você está fria? É na frieza que Ele pode renovar você. O poder dele se aperfeiçoa na tua fraqueza, não é na tua fortaleza. O Espírito Santo ele vem porque não é porque nós somos bons, é porque somos ruins. Não mude isso não, irmão. Cântico, a palavra diz, é melodia, poema de caráter religioso, louvor à divindade, canto devocional, qualquer hino, poema e louvor ao Senhor. Foi isso que ela fez. Ela sacrificou em adoração. Ou seja, ela deu Samuel como oferta, mas liberou um cântico dizendo: para que o Senhor é aquele que estabelece, é aquele que dá vida e tira a vida, é aquele que humilha, é aquele que exalta. Sabe o que eu aprendo? Deus permitiu um período de humilhação na vida de Ana, para que lá na frente ela pudesse ser exaltada. Eu não sei o que está acontecendo na tua vida, se você está sendo humilhado por palavras, se as coisas não estão acontecendo como você gostaria. É só um breve tempo, é um tempo só. Nesse período, humilha-te debaixo da mão de Deus, para que no tempo oportuno Ele venha te exaltar. Essa luta não é eterna, ela não é para sempre, é uma passagem. Então passe ela louvando e adorando o Senhor. Diga para o seu irmão: sacrifício em adoração. Tem pessoa que até sacrifica, mas ela murmura. Tem pessoa que fala assim: pastor, entreguei a maconha, o que falta? Falta a sua vida, porque a maconha é fácil. Pastor, entreguei o cigarro é fácil, por quê? Você não precisa nem de religião para entender que isso vai te matar uma hora. Câncer. Não precisa nem de espiritualizar que o fígado, ou desculpa, o rim, melhor dizendo, está indo embora de tanta bebida que você toma. Não precisa ser espiritual para ver que as coisas que você deseja é mais do mundo do que de Deus. Porque se fosse de Deus, você não estaria com a vida como você está hoje. E aí o problema é que essas pessoas estão dentro da igreja evangélica. Sabe o que acontece? Está indo aonde? Na Vivenda e Amor. Estão dando um mau exemplo. Aí fala: é da igreja do Danilo. Não, meu irmão, aqui todo mundo está de prova que a gente prega conserto, arrependimento e santidade. Quem quer mudança muda, quem não quiser, meu irmão, a culpa não é da igreja, do pastor, não. A palavra está sendo pregada, mas tem muita gente sacrificando de verdade aqui também. Tem muita gente obedecendo a Deus. Deixa eu ver aqui se tem alguém adorando Deus de verdade. Tem pessoas jejuando, tem pessoas orando, tem pessoas matando a carne também. É muito fácil falar, mas não conhece. Escuta a palavra, 2 Crônicas 29, 27 diz o que é sacrificar em adoração. Escute. Então Ezequias ordenou que sacrificasse um holocausto sobre o altar. Iniciado ao sacrifício, começou também um canto ao Senhor. Olha a diferença: sacrificar no holocausto e depois um cântico ao Senhor. Olha para o seu irmão, pergunta para ele: quando você entrega a sua vida, ainda que doa o sacrifício, Ele vai extrair de você um perfeito louvor. Você acha que era fácil entregar um filho para não ver ele raramente?
Será que era fácil deixar um filho com uma pessoa em sacrifício? Porque é diferente a mãe cuidar e os outros cuidar. Os outros cuidar, desculpa. É diferente você estar com o seu filho perto de você. Você imagine o coração da mãe, preocupada: será que ele está comendo no horário certo? Será que ele está se alimentando no horário certo? Será que ele entendeu os princípios que eu, pai dele, Eucana, sacrificava anualmente ao Senhor? Olha para mim, Ana está isso, é exatamente o que ela fez. E esse texto aqui que Ezequias, que eu acabei de ler para os irmãos, a Bíblia diz que primeiro se sacrifica no altar, e depois começou um canto ao Senhor, ao som de cornetas, ao som de instrumento de Davi de Israel. 28 de 2 Crônicas 29. Toda a assembleia se prostrou em adoração, enquanto os músicos cantavam, os corteiros tocavam, até que terminou o holocausto, até que o sacrifício foi terminado. Olha para o seu irmão, fala assim que está do seu lado: enquanto o culto estiver aqui, entrega a tua vida como sacrifício, abre a tua boca, levanta a tua mão para adorar, porque é isso que Deus veio fazer nessa noite. Ele veio ouvir o seu clamor, Ele veio ouvir a tua dor. Você é o sacrifício, então levanta a mão, comece a adorar Ele na hora da prova, na hora da dor. Adorar a Deus quando a conta está cheia é fácil. Eu quero ver adorador na hora da dificuldade, na hora que aperta, na hora difícil. É nessa hora que ele recebe o sacrifício perfeito. Na hora que as coisas se desencaixam, para ver se você age na carne ou no espírito, para ver se você age na indignação ou na mágoa. É nessa hora que você tem que ter discernimento que Deus não tem culpa do seu problema. Você que disse, levantando as suas mãos: Jesus, entra na minha vida, mas parece que Ele só é Salvador, Ele não é Senhor ainda. E quando Jesus se torna Senhor, Ele vai mudar a sua vida, meu camarada. Ele vai mudar princípios, Ele vai estabelecer caráter na sua vida de no seu cristianismo. Ele vai estabelecer mudança. E é isso que as pessoas não querem. Elas não querem se sentir desconfortável numa mensagem como essa. Você deveria estar quebrantado e falar: Deus, é comigo, eu estou duro, mas eu quero se quebrantar de novo. Eu quero cantar na tua casa, eu quero louvar, eu quero dançar de novo. Eu vou resgatar a arca, a tua presença de volta na minha vida. Que sacrifício você é hoje? Um sacrifício amargo? Um sacrifício murmurador? Um sacrifício em adoração? Um sacrifício de ingratidão? Um sacrifício em adoração? 2 Crônicas 29:30 vai dizer: o rei Ezequias e seus oficiais ordenaram os levitas que louvassem ao Senhor com as palavras de Davi e do vidente Asaf. Eles louvaram com alegria, depois inclinaram as suas cabeças e adoraram. Quanto tempo faz que você não agradece a Deus por aquilo que Ele te fez? Quanto tempo faz que você não agradece pela libertação que você teve? Olha para mim, você sabia que por dia tem 900 milhões de pessoas que não têm segurança alimentar? Sabe o que é isso? Elas não sabem o que vai comer amanhã. E por que você não dá glória a Deus pelo ovinho, pelo arroz, pelo feijão, pela mistura do pão de cada dia que Ele te deu hoje? Nós somos ingratos. Milhares de pessoas não sabem o que vai comer amanhã. Você murmura do cuscuz, você murmura fácil, e toda murmuração vai matar você no deserto. Mas o adorador já está em Canaã, já está na terra prometida. Olha para mim, ela esperou 25 anos, Daniel. As pessoas querem colher louvor, mas não querem sacrificar. Querem colher bênçãos, mas não querem produzir azeite quando está esmagada como oliva, sendo pisada, humilhada, para que o melhor do aroma saia da tua vida como perfume a Deus. Talvez você está nesse processo, no processo de se quebrantar, de se rasgar a Deus. Talvez o processo que você está hoje é o processo de louvar a Deus pelas bênçãos, mas ok, vai ter que levantar um novo altar, e o sacrifício é você. Olha para o seu irmão e fala assim: para de viver no altar dos outros, levante um altar para você, irmão. E disse então Ezequias: agora vocês dedicaram ao Senhor, traga sacrifícios e ofertas de gratidão ao templo do Senhor. Ana, ela não foi bater na porta aquele dia para pedir, ela foi para entregar Samuel. Eu pergunto para você: todo culto só pedir, mas a Bíblia diz: pedis, dai-se-vos-á, batei, a porta se abrirá. Mas quando a porta abrir, irmão, volta aqui e dá a gratidão do testemunho que ele fez. Honre o
Samuel foi entregue a sacerdote Eli. Lá no último versículo, no versículo 11, diz a Bíblia que ele se dedicava na direção de Eli, do sacerdote. Quantas vezes Deus já nos honrou e não fomos gratos com as bênçãos que recebemos? Quantas pessoas passou no nosso caminho, nos ajudou talvez com um alimento, com uma roupa, e hoje nossa amnésia espiritual fez com que esquecêssemos dela. A Bíblia ainda continua que essas ofertas e sacrifícios de oferta de gratidão não era para pedir, era para entregar. Olha para mim, aprenda uma coisa: se você vem na terça para aprender, você vem para aprender, para produzir amanhã na sua vida e trabalhar em gratidão no teu trabalho, na tua casa. Chega hoje, dá um abraço na tua mãe e fala: eu te amo, mãe, porque talvez isso possa converter ela. Só que muitas vezes estamos doentes na alma, que guardamos mágoa fácil das pessoas, guardamos falta de perdão. Quem somos nós para reter o perdão na vida de alguém, se foi Jesus que morreu por você? Ele não pensou duas vezes para te perdoar. E isso está travando a tua vida, isso está travando o teu ministério. Eu vou dizer uma coisa, o texto ainda continua: a comunidade louvou sacrifícios de ofertas de gratidão, e alguns espontaneamente levaram também os seus holocaustos. Você está entendendo? Quando você tira uma oferta, quando você é dizimista, é espontâneo, irmão. É espontâneo fazer isso. Saia dessa mediocridade, de uma mente que você só sacrifica num formato de: se eu fizer, Deus também tem que fazer. Ele não é obrigado a fazer nada. Somos pessoas que barganhamos com Deus, fazemos troca. Deus, agora que eu estou fiel, abre uma porta. Ele pode até abrir, mas Ele quer que você continue sendo fiel. O problema é que alguns só é benefício. Você me empresta, você faz. Querido, olha para mim. Você acha que eu preparo o sermão na minha casa pensando em atacar você? Você acha que eu preparo o sermão pensando no que você falou? Pelo amor de Deus. Nós preparamos o sermão porque Deus nos dá para que você possa pegar a sua porção e eu a minha, e sair daqui louvando e adorando a Deus pelos feitos que Ele já fez na nossa vida, pelos seus benefícios. Olha para mim, olha para cá. O que é louvando a Deus em meio à circunstância? Eu não sei se você está triste, está com problema, mas louve a Deus em meio à sua circunstância, à sua luta. Tem texto, pastor? Claro que tem. Antes de ir para o jardim onde seria preso, Jesus cantou um hino com seus discípulos. Mateus capítulo 26, verso 30. Antes de ele ser preso, antes de ele ser sacrifício na cruz por nós, ele cantou um hino de louvor a Deus. Ah, você não entendeu? Antes de você padecer, olha para mim. Se você está vivendo um tempo de alegria, viva Ele, busque nele, se firma nele, porque quando o dia mal também bater, você vai estar firme para resistir. Você deixa para buscar no dia mal. Deus está dizendo: se antecipe. Começa a ter gratidão pelo Senhor. Começa a ter gratidão pela sua igreja. Começa a ter gratidão pelo seu irmão. Paulo e Silas cantou hinos ao Senhor depois de terem sido humilhados e açoitados. Atos capítulo 16, verso 20 ao 26. Eles apanharam por causa do Evangelho. Foram presos, humilhados. Isso é sacrificar por uma causa nobre. Irmãos, as pessoas roubam uma carteira, tomam um tiro na testa, morrem por uma carteira. Esse é o Deus dele. As pessoas morrem por usar tanta droga e não conseguir sair. Por isso que entra eu e você, os filhos da luz, para ir lá nas trevas e arrancar eles de lá, através do nome de Jesus. Quem crê que eu estou pregando algo profético hoje, levanta a mão. Esse culto é um culto de ensino, mas também tem que ser aplicado para a sua vida. Deus quer mudar a sua circunstância. Ele vai tirar, em vez de cinza, vestes de louvor, óleo de alegria, em vez de tristeza, vestes de louvor na sua vida. Em vez de espírito angustiado, óleo de alegria. Aleluia. Uma vida amarga a vida inteira, só tem problema, irmão. Não apresenta nada para Deus. Só apresenta luta, só apresenta tristeza, só apresenta o pior do seu coração. O mundo tem o seu melhor e Deus tem o pior. O mundo tem a sua carne. Você dança no mundo, mas na igreja não quer dançar. Você canta pagode no seu quarto, mas não põe um louvor no seu celular. Está errado o seu sacrifício. Como que Deus vai honrar uma igreja mundana, meu irmão, se Deus é santo? Como que Ele vai honrar um crente metigela, que nem tem aliança com Ele, que tudo, qualquer coisa paralisa, qualquer coisa deixa de vir à igreja, qualquer coisa abre mão? Para com isso. Quando
você aprender a ter gratidão a Deus, Deus também vai entender que você não é qualquer um. Então suas respostas virá do céu para responder o que você orou e o que você louvou o nome dele aqui na terra. O sermão é simples hoje. Trabalhe a gratidão. Trabalhe a gratidão na sua vida. Nos Salmos encontramos várias ocasiões de Davi louvando a Deus em meio a circunstâncias difíceis. O mundo que está crise, nós como igreja estamos avançando na obra, aleluia. O melhor momento de você ofertar é agora. O melhor momento de você sacrificar agora. Sabe o que você está falando, Deus? Enquanto o mundo está sacrificando para cá, enquanto as pessoas estão te negando, eu não, Senhor. Eu sou o verdadeiro adorador que você está buscando. Eu sou o verdadeiro adorador que você está buscando. E achou hoje nesse lugar. Deus procura pessoas assim, irmão, que sabem louvar Ele em meia circunstância, em meia alegria, em qualquer momento. Depois de açoites pelos líderes, olha para mim, depois de açoites pelos líderes religiosos de Jerusalém, os apóstolos se retiraram do sinédrio, o lugar onde eles estavam sendo julgados. Escute, e a Bíblia diz que eles se regozijaram, se alegraram por ter sido considerados dignos de sofrer afrontas pelo nome de Jesus. Está na Bíblia. Vai haver alguns momentos que vamos receber confronto de pessoas, e é como nós vamos lidar com isso, é como nós vamos sair disso, é como o Senhor vai pegar e olhar o nosso coração dizendo: Deus, eu não te neguei nessa prova, eu fui aprovado. Eles estão dizendo que eles sofriam e eram dignos por sofrer o nome de Jesus. Agora você não pode passar um problema, irmão. Você vai ser o rei, o crente não me rende, não me toca. Você vai dizer: Deus, já fui crucificado contigo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Sua vida tem que ser um sacrifício de adoração. Ana fez isso com a vida dela. O texto que lemos, ela fala que Deus julga. Aquele que se opõe contra ele será despedaçado. É Ele que estabeleceu a criação, o mundo, nos seus alicerces, através da sua palavra. E quantas vezes nós vamos para o culto e tratamos mais o culto, querido, não é o culto que eu ofereço, é o que você oferece. Você sai com o culto que você ofereceu. Se você oferece o culto ingrato, você vai levar a ingratidão embora. Mas se você oferece o culto em amor, por isso que a Bíblia diz: buscai Ele enquanto Ele pode ser achado, invocar enquanto Ele está perto. Isaías 55:6. Busque o Senhor enquanto Ele está perto. Busque Ele enquanto você pode clamar. Tiago capítulo 5:13 vai dizer: entre vocês há alguém sofrendo, que ore. Diga para o seu irmão: no sofrimento tem que orar, irmão. Estou dando remédio, pega aí. O sofrimento está na alma, a oração toca a alma. Sacrifício. Eu não quero, mas eu preciso. Vou falar de novo: eu não quero, mas eu preciso. Tem momentos que você vem para a igreja por vir, eu sei disso, mas você está no lugar certo para Deus mudar a sua vida. Não é na cachaça, é na igreja que Deus vai mudar a sua vida. Não é no funk, é na igreja, é no louvor. Em meio ao louvor é a presença dele, vai libertar você, vai restaurar você. Alapacandará, levanta a mão. Tem alguém aqui que veio abrir a boca para adorar? Levanta a mão. Eu libero a presença de Deus no meio da igreja. É no meio dos louvores que ele habita. E se tiver cântico novo, seja espontâneo e adora ele. Se alguém está feliz, cante louvores. Olha o que Tiago está dizendo. A felicidade tem que vir com gratidão. Se está triste, tem que orar. Não tem jeito, esse é o caminho da vitória. A oração é um sacrifício e o louvor é a gratidão. No caso de Ana, Samuel era o sacrifício, e o cântico da sua boca, que é a melodia, era a gratidão que Deus realizou aquilo que era impossível ser realizado aos olhos do homem. Ele disse: a mulher que teve 7 filhos agora já está velha, e eu, a estéril, sou mãe de 5 filhos. Quantos filhos Ana teve? Quantos? 6. Samuel é um filho dela que ela deu para Deus. Levanta a mão.
Nessa noite Deus vai te pedir coisas para você dar para Ele e nunca mais tirar da mão dele. Põe tua família e não tira mais, porque Ele vai mudar ela. Põe na tua macatarabachuda, põe teu casamento e não tira mais da mão dele, que Ele vai mudar. Põe o teu amigo, tua amiga, tua mãe, teu pai, tua família, porque Ele vai mudar essa sentença de morte e vai trazer cântico de louvor e de vida para você adorar o nome dele. Deus odeia a murmuração. O povo murmurou, não entrou na terra, mas quem louvou, adorou, sacrificou, foi fiel, obedeceu a lei de Moisés, Caleb e Josué, entrou na terra. Olha para esse irmão querido e fala assim para ele: na hora do sofrimento tem que orar. Orar muito. Se você soubesse que seu filho estava morrendo, quanto tempo você tiraria de oração? Talvez o dia inteiro, irmão. Você não ia parar de orar. Por quê? Porque você é apegado àquilo que liga você. Deus deu algo para você, para a bênção não se tornar maldição na sua vida. O trabalho não pode ser algo que te impeça de vir à igreja, amém, gente? O casamento não pode ser algo que te impeça de vir à igreja. Foi no templo que eles sacrificaram gratidão, eu disse? Fala alto. É no templo que você fala: Deus, independente da minha luta, eu enfrentei o sacro, passei por eles e eu estou aqui para te adorar. Jó capítulo 1, 20 diz uma coisa que Jó fez. Ao ouvir que sua casa estava caindo, os filhos morrendo, toda a sua prosperidade se perdeu em um só dia. Olha o que ele diz: Jó se levantou e rasgou o manto e rapou a cabeça, então prostrou-se ao chão em adoração. Geralmente quando acontece coisas para nós é assim: chora por aquilo que aconteceu e não por aquilo que fez. E isso é remorso. Jó, mesmo sabendo que as coisas estavam difíceis, ele diz uma coisa: Deus permitiu vir ao mundo, e eu não vim com roupa, eu vim nu, e eu não vou levar nada dele. Se eu tenho vida e respiro, tudo que tem fôlego louve ao nome do Senhor. Abre a tua boca para adorar. Não é o que eu tenho, é o que eu sou. Não é o que você possui, é o que você é para Deus. O que interessa é que as bênçãos não vai roubar você do propósito. O que interessa para Deus é o que Ele te deu. Não vai falar mais alto do que a gratidão que você carrega por ter sido salvo por Ele. É esses cristãos que eu estou buscando em Deus. Jovem 1, capítulo 1, 21, disse ele: saí nu do ventre da minha mãe, e nu partirei. Você não leva nada. Você não leva família no caixão, você não leva filho, você não leva nada. A única coisa que você vai entender naquele grande dia é que você foi salvo sem merecer. Ele te amou primeiro. Ele viu graça. O mundo humilhava você, mas ele disse: vou dar uma oportunidade, vou salvar ela, vou salvar ele. Não para que você vivesse na igreja pedindo, mas em sacrifício e adoração. Tira essa mentalidade de pedinte. Essa igreja, em nome de Jesus, eu quebro ela hoje aqui. Ela não vai ser uma igreja pedinte, ela vai ser uma igreja que sacrifica. Tem alguém me ouvindo aqui? Essa igreja será uma igreja que sacrifica em meio à crise. Olha para mim, Eclesiastes, o livro da sabedoria, o último livro de Salomão, ele diz o seguinte: quando os dias maus vier, reparte com 5, aleluia, com 7, com 8. No momento da crise você tem que repartir, querido, porque tem gente do seu lado passando coisas pior do que você. E às vezes um arroz, um feijão que você traz, você está repartindo em meia crise. Sabe o que significa? Deus está protegendo a sua semente. Olha para mim, você clama: Deus me usa, Deus coloca algo na minha mão, Ele te dá uma semente, Ele fala: planta e vai regar. E aí você quer as coisas fáceis, mas Ele fala: quer o quê? Quer uma semente? Vai plantar, você vai ver o fruto acontecer. Mas primeiro é semente. Quem quer semente? Se você não tiver semente, você não vai ter como colher amanhã. A árvore não fica pronta do dia da noite, é semente. Deus te dá semente para que você ponha na terra, para que você regue, prepare a terra, adube ela, lança a semente, regue a terra, para que a planta comece a sair daquela semente que você plantou. Só que as pessoas não têm semente e ela quer comer da árvore, não vai comer. Não tem como. Deus não vai te dar coisas de maneira desordenada. Deus não vai te dar coisas da boca do céu, boca
falar, onde você saiu da boca, desculpa, de que fala uma coisa agora e amanhã não cumpre o que falou. Deus está esperando o posicionamento da igreja. Para quê, pastor? Para Ele vir resgatar a igreja, meu irmão. Jesus não vai voltar se você não se santificar. Jesus não vai voltar se não pregarmos o Evangelho. O Messias virá para consertar, mas Ele não vai reinar com pessoas que não têm santidade em sua vida. Chega desse Evangelho sujo, irmão. O Senhor te deu, o Senhor levou, louvado seja o nome do Senhor. Foi isso que Jó disse. Deus deu, Ele pode tirar a qualquer momento, Ele pode fazer todas as coisas. É dele o que governa, é Ele que sopra a vida em mim, é Ele que faz descer a sepultura, é Ele que tira da sepultura. A permissão é dele, o governo é dele, tudo subsiste por Ele e para Ele são todas as coisas. Vou terminar. Jó ainda fala no versículo 22, em tudo isso Jó não pecou e nem nada culpou a Deus. Olha para mim, pare de culpar pastor, Deus, pelos acontecimentos da sua vida. Eu vou explicar, olha para mim. O problema que a gente faz é o seguinte: se as coisas boas estão acontecendo, Deus é bom. Se as coisas ruins estão acontecendo, Deus é ruim. Deus é bom e ruim. Nós moldamos Deus conforme os acontecimentos da nossa vida. Então, ok, um pastor certo dia, orando por uma família, e uma criança de 6 anos com câncer na medula morre. Morreu, 6 anos, eu disse? É uma criança. E a indignação desse pastor falava: o que eu vou falar no cemitério? No cortejo fúnebre, desculpa, no velório. Vou chegar lá e falar: Deus, o Senhor levou uma criança de 6 anos, o que é um câncer numa medula? É um sopro, o Senhor cura, por que o Senhor não curou? É injusto isso. Servir o Senhor é ruim, porque uma criança, Senhor, nem viveu ainda, não desfrutou da vida. Nos indignamos com ele. Não é nada, soprou, está vivo de volta. É ou não é? Não é nada para ele. Mas ele não quer fazer. E aí? Quem é eu e você para ditar o que Deus deve fazer? Ele faz se ele quiser. E aí esse pastor vai lá e pensa nisso. No meio do caminho pega o carro e vai, triste, pensando. Sabe o que acontece no meio do caminho? Ele recebe uma outra ligação de 2 pais que 1 mês atrás pediu para ele orar, que tinha uma criança que nasceria especial. E ele orou na igreja. 3 semanas antes ela ter a filha. 3 semanas depois recebeu um telefonema que uma criança de 6 anos morreu. A mesma que ele estava orando, na mesma igreja. No meio do caminho ele está indo para fazer e pensando: Deus é ruim, porque ele não curou a menina na medula, porque ele não tirou o câncer da medula da menina de 6 anos. Mas no meio do caminho os pais falam assim: pastor, Deus é bom, porque a minha filha não é especial, é 100% saudável. Olha para cá, não dá glória. Então eu pergunto para você: Deus é bom ou ruim? É isso que a gente faz com ele. Conforme os acontecimentos da vida, a gente vai moldando ele. Se acontece coisa boa, Deus é bom. Peraí, uma criança de 6 anos está morrendo, Deus é ruim desse lado, a família vai questionar. Mas desse lado aqui, está nascendo uma criança dando vida. Sabe de uma coisa? Ele mata, ele tira, ele dá vida, ele exalta, ele abate, ele faz o que ele quiser. Ele é soberano. Ele não tem que fazer e mandar explicação para nós. Você foi criado. Sabe quando Deus passou a existir? Quando? Pergunta. Fala aí, quando? Quando você nasceu. Deus passou a existir quando você nasceu. Quando você nasceu e veio ao mundo, Deus passou a existir. Ele é. Você existe, ele não, ele já existia. A Bíblia diz que operando Deus, quem impedirá? Agindo Deus, quem impedirá? Antes da antiguidade, antes do mundo existir, antes dos firmamentos, eu sou. Ele é antes de você, Ele é antes do mundo, Ele é antes de tudo. Então levanta a tua mão, Ele está cuidando da tua vida, Ele está cuidando da tua casa, Ele está cuidando dessa situação. Então se prepara, porque hoje pode estar amargo, pode estar triste, mas se prepara para cantar também o hino da vitória, para cantar também. A dor vai passar, a luta vai passar, a tua libertação está chegando. O cântico de Ana fala de uma graça imerecida do Senhor com o seu povo. Olha para mim, o cântico de Ana não revela a gratidão dela, revela o que Deus faria através de Samuel para com o povo.
Quando eu e você geramos para Deus, o que geramos para Deus não vai só abençoar a nossa casa, vai abençoar pessoas, nações, bairro, todo mundo. Eu pergunto, o que Deus tem te dado, tem comido só você e sua família? Quem você tem convidado para participar daquilo que Deus tem te dado? É isso que fazemos. Quando melhoramos de vida, deixamos a oração. Melhoramos de vida, não preciso mais louvar. É exatamente isso. Deus resolveu o meu problema, agora eu não preciso mais para a igreja, então vai ficar no problema. Mas quando você fala, Deus, independente do problema, eu estou aqui, o sacrifício sou eu, aleluia, eu vim te adorar, eu vim sacrificar, então Ele vai mudar a sua vida. Sua motivação, sua autoestima está baixa porque você não entrega para Ele. Mas se você entregar, Ele vai mudar a sua alegria. A alegria dele será a tua força. Ana, ela faz isso, ela agradece Deus porque da vitória de Deus sobre o seu inimigo, no canto está escrito, e da maneira maravilhosa de Deus fazer a reviravolta nas coisas a fim de realizar os seus propósitos na vida dela. Ana queria um filho, Deus queria um profeta, um juiz, um sacerdote, alguém que pudesse ir diante do povo, e Samuel foi escolhido para isso. Enquanto você faz seu culto pedindo, tem pessoas entregando e elas estão sendo abençoadas. E por que você não está sendo? Muda seu culto. Olha para o seu irmão e fala, muda seu culto, para de pedir, vem entregar. Pastor, mas é errado pedir? Claro que não, vou ler o texto que vou te dizer aqui, olha para mim. Eu não quero que você tenha uma amnésia de achar que você não pode pedir para Deus. Olha para mim, a Bíblia diz, Salmo 103, 2: bendiga o Senhor a minha alma, bendiga o Senhor a minha. Primeiro é o Senhor, alegra-se nele. Olha o que ele diz, o salmista: não esqueça de nenhuma das suas bênçãos. Eu adoro a Deus, também não esqueço daquilo que Ele falou para mim. Aleluia. Primeiro, bendiga a minha alma ao Senhor, e não se esqueça de nenhum dos seus benefícios. 3, Ele quem perdoa os meus pecados, Ele que cura as nossas doenças, que resgata a nossa vida da sepultura, que coroa de bondade e compaixão, que enche de bens a sua existência, e de modo que a juventude se renova como da águia. Tem águia aqui para ser renovada? Suas forças vão voltar, você vai voltar a orar, vai voltar a crer no Senhor, vai voltar a louvar. A casa de Deus não vai mais perder a alegria na sua vida, será alegria, a sua motivação está nele. Vou concluir. Ana orava e se regozijava ao mesmo tempo. Diga para o seu irmão, orar e se alegrar. Experimenta orar hoje. Quando você chegar na tua casa, você vai ver se essa perturbação vai ficar. Experimenta sair desse culto e dar continuidade a ele na sua vida, meu irmão. Para de ler a Bíblia só na igreja, leia na sua casa. Tira um pouco as músicas do mundano do seu celular, põe louvor aí, meu irmão, aleluia. Porque isso não está te aproximando de Deus, está te afastando dele, está te lembrando do ex-namorado, credo. Já tá, você nem sabe se já morreu. Aí o cara tá uma caveira dentro do caixão, está lembrando dele. Ai, eu amo ele, nem sabe. Passado já morreu, irmão. Viva o presente. Viva o agora. Você está preso na água do passado, se livre dele. Deus faz coisas novas. Ana orava e se regozijava ao mesmo tempo, pensava nas bênçãos de Deus sobre a nação, bem como sobre a si mesma e seu lar. Ela pensava sobre a nação, pensava como ela era estéril, teve filho, e pensava como o lar dela agora se tornou um lar produtivo, porque Eucana tinha 2 mulheres que tinham fruto. Não, se eu estou no seu lugar, você vai ter fruto. Você vai ter fruto da tua casa. As pessoas vão ver fruto na tua casa. As pessoas vão ver fruto na tua vida. As pessoas verão fruto no seu ministério. Diga para o seu irmão, a oração egoísta não é espiritual. A oração egoísta ela é assim: Senhor, me abençoa. Senhor, abençoa só eu. Senhor, eu quero mais de ti, só eu para mim e eu para você. A oração egoísta não é uma oração que honra a Deus. Quantas vezes você tem orado pelas pessoas? E quantas vezes você tem orado só por você? Você ora pelo seu casamento, você ora pela sua vida, isso não é errado. Mas orar só por você é errado. Você tem que orar pelos seus irmãos que estão fracos, não julgar eles.
A oração egoísta, ela foca somente em você e mais ninguém. Agora que Deus me abençoou, tchau e benção, vou congregar em outro lugar. Não, irmão, seja grato ao templo que te abençoou. Agora que você tem que servir. Diga para o seu irmão: pessoas vão passar no seu caminho que vão te abençoar muito. E Ana sabia no seu coração que Deus faria grandes coisas por seu povo, e que seu filho teria um papel importante no cumprimento da vontade de Deus. Olha para mim, o seu sacrifício tem um papel importante de redimir a sua casa. Ah, meu irmão, o seu sacrifício tem um papel importante de permanecer os alicerces espirituais, que ainda liga e que ainda redime e que ainda tem compaixão da sua família. Se você para, o diabo vai ganhar força e vai destruir todo mundo. Mas a Bíblia diz que quando Jesus entra numa casa, ele vai dizer: Zaqueu, desce daí, eu repousarei na tua casa. E quando Jesus entra, haverá salvação. É importante você saber que a vontade de Deus está ligada à adoração em gratidão e um coração repleto de alegria. É assim que você ajusta a vontade de Deus para a sua vida. Pastor, qual é a vontade de Deus para a minha vida? Seja grato. Vou falar de novo. Qual é a vontade de Deus para a minha vida? Seja grato. Se você tiver gratidão por Deus, então Ele vai alinhar a sua vontade com a dele. Por quê? Porque Ele entregou seu filho sem esperar você honrar a Ele. Ah, meu irmão, Deus entregou seu filho por amor a você, sem esperar nada em troca. Você acha que Ele te abriu essa porta porque você é bonito? Porque Ele te ama. Porque Ele está dizendo: estou contigo. Aí eu pergunto: valeu a pena passar 1 mês e meio, 2 meses sendo esmagado, orando, esperando? Talvez 1 ano. Para quê? Para aprender que tudo está no controle dele. Você precisa aprender que tudo está no controle dele. Aí eu pergunto: se está no controle de Deus, por que eu estou desesperado? Por que eu estou deixando a ansiedade trabalhar e não permitir que a paciência de Deus domine meu coração? Entende? Se você estiver ansioso, Deus não vai trabalhar. Ele está esperando você cansar, porque ainda desde a antiguidade ainda não se viu e nem se ouviu um Deus que trabalha em favor daqueles que nele esperam. Deus está trabalhando em seu favor. Deus está trabalhando na sua casa. Levanta a mão, adora. Quem vem adorar? Quem oferece sua gratidão como sacrifício, honra-me. Olha aí o texto de Salmo. Escute e ouça. Salmo 50, 23. O que diz? Quem oferece a sua gratidão como sacrifício. Olha aí, gratidão é sacrifício. Deus vê, Daniel. Fica na igreja só pedindo, espera receber, não vai receber. Deus quer que a gente seja grato pelo ontem, pelo hoje e pelo amanhã. Porque nesse linear de tempo, para nós, porque para Deus não existe passado, para nós existe. Por isso que Ele diz: do seu passado eu não me lembro mais, eu só vejo o futuro. Levanta a mão. O seu presente pode estar nessa circunstância, mas ele vai virar passado, porque o teu futuro será na casa de Deus, adorando como profeta, como missionária. Levanta a mão. Deus vai restaurar teu ministério. O diabo vai cair por terra, porque Deus levantará homens e mulheres que sacrificam em gratidão. Honra-me, diz o Senhor. Honra-me com a sua gratidão. Honra-me com a sua gratidão. E olha o que Deus vai dizer para você. Ele vai te responder: e eu mostrarei a salvação de Deus ao que anda nos meus caminhos. Não tem como você dizer que é salvo se você não andar no caminho de Deus, querido. Não tem como. Eu sei que a internet é uma benção, mas ela polarizou. Todo mundo é profeta na internet. Todo mundo é mestre na internet. Todo mundo é pastor na internet, porque ensina, fala alguma coisa. Falou alguma coisa é pastor. Falou alguma coisa é filósofo. Falou alguma coisa é médico. Não, irmão, olha para mim. Deus não depende da sua máscara que você carrega para as pessoas, porque Ele sabe quem é você. Você está vivendo máscara porque você quer, mas quando você for completamente sincero, Ele vai dizer: você está pronto para receber o que eu tenho agora.
café do céu não precisa de filtro. Posta isso hoje. Levanta a mão. O café do céu não precisa de filtro. Só vocês vão entender. Olha para o seu irmão. O café do céu não precisa de filtro. E o café é onde? É plantado. O café faz você ficar ligadão. Sabe o que eu estou dizendo? Para de dormir e vai trabalhar em oração, porque Deus vai trabalhar através da sua oração. Ele vai trabalhar através da sua gratidão. Permaneça acordado nas promessas, permaneça ligado no céu. Não tire os teus olhos da eternidade, porque é para lá que você está indo. Pode aplaudir, adorar e glorificar. Essas coisas loucas vai tudo pro livro. Tudo. Olhe por mim que até agosto ele vai sair. Primeiro. Estou escrevendo o primeiro. Fica tranquilo que eu vou levar para os professores de português. Bonitinho, fica tranquilo. Mas ele vai sair para abençoar vidas. Olha para o seu irmão e fala: todo mundo que entende Deus tem que escrever alguma coisa. Ô Ágata, volta a fazer devocional. Deus está te cobrando isso hoje. Você está muito preso ao que aconteceu, e Deus manda dizer: desligue disso um pouco, firma uma aliança comigo, porque eu vou redimir teu pai, vou redimir tua mãe, eu vou mostrar que sou Deus na tua vida. Mas não é do teu jeito, é do jeito dele. Porque por muitas vezes você se sente culpada. Se você pudesse fazer uma coisa diferente, você tinha feito, mas não era para fazer nada, era só para você ver o livramento que ele te deu. Essa é a primeira coisa. Eu estou falando para você não namorar o Diogo, não é isso? Falando do livramento de morte. Quantos ele já te deu, Ágata? Quantos? Quantos? Olha para mim, irmão. O meu pai e a mãe, eles não são referência para mim como pais espirituais. Vou dizer de novo, para depois não falar e distorcer. Meu pai e minha mãe para mim não são referências para mim espiritual, mas eles são meus pais. Está entendendo o que eu estou falando? Vou falar de novo. O meu pai e a minha mãe não é referência espiritual para mim, mas eles são meus pais. Eu devo honrá-los, eu devo obedecê-los. Mas se eu sou pai espiritual seu, você também deve me honrar. Você também deve honrar aqueles que construíram o cristianismo na sua vida que você carrega. Para de só ser chupim, irmão. Seja grato. Pastor, isso aqui é para a igreja, isso aqui é para você. Quantas vezes pessoas fazem isso comigo? E são poucas. Mas essa igreja está aberta porque eu resolvi sacrificar minha adolescência. Está entendendo? Doeu, irmão. Doeu, custou caro. Custou noites que eu olhava meus amigos para a balada e falava: não posso mais. Porque eu enxergava o futuro que Deus tinha para mim. Eu quis sacrificar. Olha para mim. Você precisa querer sacrificar. Apenas isso. Pelo menos. Aí, no final do culto, pastor, ora por mim. Irmão, é sacrificar você, não é eu. O meu sacrifício eu vou dar. Deus também quer o seu. Olha para o seu irmão e fala: levanta o altar para você, irmão. Para de adorar no altar dos outros. Levante o altar na sua casa. Deus vai vir nele. Levante o altar na sua casa, Deus vai descer nele. Levante o altar lá no seu quarto, Deus vai descer nele. Levante o altar no seu trabalho, Deus vai descer lá. Vai justificar você, vai restaurar você. Nessa noite tem alguém ouvindo a voz de Deus aqui como Ana? Ana foi lá e falou assim: toma Samuel, mas eu vou louvar, eu não vou murmurar, eu não vou deixar a depressão me matar, eu vou me alegrar na presença do Senhor. Levanta a tua mão, abre a boca e glorifica. Foi Ele que te libertou, foi Ele que te livrou, foi Ele que abriu a porta, foi Ele que te deixou você assim tão bonita hoje. Olha para essa pessoa que está do seu lado e fala assim: a unção te deixou mais bonita, hein, irmão? Fala para ele. Um nego feio de cabelo duro igual eu, irmão. O que a pastora Camila viu nesse cara, irmão? Ela falou: duvido, se você tivesse o Black Power, nem olhava na sua cara. Fala assim: o Black refletia a luz do sol, da justiça. Você ia falar: esse negão, eu vou cortar o cabelo dele, eu vou casar com ele. E casou. Se não fosse a unção de Deus, irmão, ele estava frito. Diga para o seu irmão: a unção, a capacidade do Espírito em você. Fala para ele: a capacidade do Espírito em você, ela vai construir beleza interna. Aleluia.
Você não vai mais depreciar. A alegria do Senhor é a tua força. Pega isso. O óleo de alegria está sendo derramado nessa noite. Eu libero na tua vida. Eu libero na tua vida. Levanta a mão. Eu libero na tua vida o óleo de alegria. Tenha fé, levanta a mão. Eu libero o óleo de alegria na tua vida, na tua casa. Esse óleo vai impregnar na tua vida. Essa semana a depressão vai correr. A tua casa é casa de oração, mulher. O teu casamento passou por turbulência, porque amanhã você vai ser referência para casais. Quem acredita, recebe essa palavra. Fica de pé.